Fala aí galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuito Zoom. Pessoal, na aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício aqui de amplificadores, dois amplificadores ligados entre si, tipo um cascateamento aí de amplificadores operacionais, só que agora tem uma dificuldade um pouquinho aí, que é trabalhar com esses dois amp-ops e uma entrada senoidal. Nós já fizemos um exercício aí envolvendo a entrada senoidal. Vejam aqui, o que ele está me pedindo, né? Vamos entender esse exercício. E para você que quer acompanhar pelo livro, quer ver? Posso selecionar ele aqui para você. Ó. Esse aqui é o problema 3.27 do Johnson. É um dos principais livros aí de circuitos elétricos, enfim. Tá aí. E o que ele pede para a gente, né? Ele pede no exercício para que você calcule o I0, que é a corrente de saída do circuito. E aqui é um truquezinho, né? Porque você vê que lá no circuito mesmo, ó, ele chama de I. Aqui, ó, tô marcando aqui para você, ó, ele chamou de I ali, a corrente de saída, e ele não falou nada sobre a tensão de saída. Na verdade, ele pediu só, calcula a corrente de saída naquele resistor de 6 kΩ que está ali. E é tipo, ele foi meio malicioso aí talvez, né? Por quê? Porque para calcular esse I0 aí, eu vou precisar da tensão de saída, que é o que agora eu vou definir ela aqui, ó. Eu vou chamar ela de V0, perfeito? E nós fizemos vários exercícios aí, pessoal, você já deve ter entendido, né? Que todo exercício você está calculando a tensão de saída, né? O sinal de saída ali, enfim, que é uma tensão. E com base nessa tensão, se eu obtiver essa tensão, claramente eu consigo obter essa corrente I0 aplicando lei de Ohm nesse resistor. Então o nosso objetivo aqui vai ser calcular essa tensão e depois a gente ganha de brinde, basicamente é isso, né? O valor dessa corrente I0. E agora sim, vamos falar sobre a entrada senoidal aqui, pessoal. Entrada senoidal, notem que eu tenho lá um sinal senoidal entrando aqui no primeiro amplificador, né? Mas isso vai se carregando ao longo do tempo. Vin volts, eu chamei de Vin volts, porque eu prefiro trabalhar com um probleminha literal, né? No final das contas, a gente vai carregando esse Vin, e aí no final vou ter uma resposta, aí, o V0 em função do Vin, o I0 em função do Vin, e aí eu só digo, olha, o Vin ele vale isso aqui, ó. 2 seno de 3000 T. É exatamente o que ele fala lá no exercício. Ó. Deixa eu marcar aqui para você. Ó. O Vin, ele vale quanto? Ele vale 2 vezes o seno de 3000 T volts. Agora sim, vamos lá. Nosso procedimento aqui, pessoal, só falando mais uma vez. Ó, vou pegar esse Vin, vou calcular tudo em função do Vin, e aí de bandeja, no final, a gente só substitui isso aqui. Para não ficar carregando seno toda hora, seno, isso é meio chato. Vamos lá, vamos começar a resolver esse probleminha. Ele é bem interessante e bem chatinho ao mesmo tempo, né? Porque tem dois amp-ops aí, tem uma série de resistores e isso aí soa meio confuso. Pessoal, uma observação aqui que é interessante, né? Os exercícios do Johnson, eles fazem muito isso. Se vocês observarem a referência aqui do circuito, ó, fazendo ela bem a grosso modo aí para você, ele só ligou todos os pontos aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo em azul para você é a referência do circuito. Ao invés de colocar o símbolozinho de terra lá, ele falou, tá todo mundo na mesma referência e isso aqui me dá toque, sendo bem sincero contigo aí, eu vou colocar lá o símbolo de terra, ó, só para deixar bem representadinho. Ó. Coloquei lá o símbolo de terra, tá pronto a referência do circuito e estou assumindo que aí tem um potencial nulo de 0 volts. Pessoal, agora olha com força para esse exercício, ó. Olha que legal. Que é isso aqui? Ó? Se eu circular todo esse circuito, na verdade, levando em consideração a fonte aqui também, ó, que é isso aqui? Nós já resolvemos esse tipo de exercício, né? Esse cara aí é o amplificador inversor, exatamente a configuração do amplificador inversor. Eu poderia muito bem aplicar a fórmula, claro. Não vou fazer isso porque nós estamos analisando o circuito aqui, né? Eu não quero te ensinar a usar formulinhas simplesmente. Eu acho muito mais interessante você saber analisar. Beleza, esse cara é o amplificador inversor. E se você olhar com força, esse segundo cara aqui também vai ser um amplificador inversor. É a mesma configuração. Só lembrando, né, que esse ponto do circuito aqui, ó, eu vou ter um potencial, que é a saída do primeiro amplificador, e vai atuar como a entrada do segundo amplificador. Né? E nós vamos ter que descobrir qual que é o potencial que eu marquei em azul aqui para você. Ó. Quanto vale esse potencial para eu saber, né, conseguir trabalhar com o segundo amp-op. Então veja que se trata de um circuito que é composto por dois circuitos amplificadores inversores. Então o que eu estou esperando na saída? Né? Se o sinal, veja, se o primeiro amplificador vai inverter o sinal de entrada, o segundo amplificador ele vai inverter o sinal de entrada que estava invertido.
Entendem a sacada aí? É bem legal, né? Ou seja, eu vou ter um sinal da saída que não vai ser invertido com relação ao sinal de entrada, né? Porque é o inverso do inverso. Então é mais ou menos por aí. Vamos começar a trabalhar, pessoal? Vamos lá. Eu vou me permitir um pouquinho mais rápido aqui nesse exercício, porque nós já resolvemos muitos aí usando esses conceitos e tal. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é notar, né? Notem que para os dois amplificadores, os traços que eu estou fazendo em azul aí para você, ó, as entradas não inversoras dos dois amplificadores foram ligadas num potencial nulo e, logicamente, nós sabemos que a referência do circuito é 0 volts. Vou colocar ali nos dois 0 volts. Vai desenhando aí no seu caderno. Ora, pela primeira propriedade, V0- é igual a quanto? É igual a V0+. Na entrada inversora, aparece então os mesmos 0 volts. Vou colocar ali pra gente, ó, só pra gente, ó, já vou colocar nos dois ampliópios aqui, só pra gente não ter que fazer isso depois. Ó. Na entrada inversora, apareceu lá os mesmos 0 volts. E tudo que eu estou fazendo em azul aqui, ó, já estou fazendo isso para adiantar, né, porque eu, querendo ou não, uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso aqui, já estou fazendo agora. Tudo que eu estou fazendo em azul para você é o potencial nulo, e eu já estou representando como 0 volts aí em todo o circuito, para a gente não ter que fazer isso depois. Beleza, agora sim, agora vamos olhar para o começo do circuito, né? Vamos começar do começo aqui, óbvio. Vamos lá, olhando para esse pedaço do circuito. Qual que é a ideia, né, pessoal? Aqui nós já fizemos muito isso. Vejam, ó, tem uma corrente saindo aqui daquele gerador, essa corrente do gerador de entrada ali do Vin, essa corrente eu vou chamar de I1. Vejam que ela me gera uma diferença de potencial para não contrariar a minha convenção nesse resistor de 2 kΩ da entrada aí, nesse sentido, né, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E observem, né, que essa corrente, quando ela chega nesse nó, que eu estou destacando em vermelho aqui para você, ó, o que acontece? Seguindo a segunda propriedade do amp-op, notem que a corrente de entrada no amp-op aqui, ó, é 0 amperes, entrada de alta impedância, toda aquela história. Isso implica em dizer que aplicando a lei de Kirchhoff das correntes, né, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, portanto eu tenho que ter I1 amperes subindo naquele ramo do circuito por onde tem o resistor de 6 kΩ, que está bem aqui. Beleza? E aí, só para não contrariar a nossa convenção novamente, notem que o I1 está chegando assim, ó, nesse sentido, né, da esquerda para a direita, e isso vai me dar uma diferença de potencial nesse sentido aqui. Ó. Corrente entrando pelo terminal de maior potencial e a flechinha aponta para o terminal de maior potencial. Beleza. Agora, a pergunta é, né, quem é o potencial do terminal da direita do resistor de 6 kΩ? Quem é esse cara? Ora, eu não sei, eu tenho que descobrir. E vejam, aqui é tranquilo, né? Por quê? Porque eu vou chamar esse cara, esse potencial, vou fazer em verde aqui para você, ó. Vou chamar esse potencial aqui de V01, que é tipo assim, a saída do primeiro amplificador operacional. Então vejam que ali em cima, né, o terminal da esquerda do meu resistor, perdão, o terminal da direita do meu resistor de 6 kΩ, vale quanto? Né? Qual que é o potencial desse ponto? Vale V01 volts. Agora sim, qual que vai ser a nossa ideia? A ideia é notar, né, claro, que a corrente I1 que passa pelo resistor de 2 kΩ é a mesma corrente I1 que passa pelo resistor de 6 kΩ. E nós vamos calcular essa corrente olhando para o resistor de 2 kΩ, depois vamos calcular essa mesma corrente olhando para o resistor de 6 kΩ e vamos igualar as duas expressões. Vamos fazer isso? Vamos lá. Quem que é o I aqui olhando para o resistor de 2 kΩ? Tranquilo, pessoal. Diferença de potencial dividido pela resistência. Quem que é a diferença de potencial? A corrente ela flui do maior potencial para o menor potencial. Isso aqui fica Vin menos 0. Só lembrando, né, que o terminal de menor potencial ali, o terminal da direita do resistor de 2 kΩ, está com um potencial nulo, né, o terra virtual aí, digamos assim. Isso aqui dividido por 2K. Beleza? Excelente. Está aqui, ó. Vin menos 0 dividido por 2K. E essa mesma corrente aí, olhando agora para o resistor de 6 kΩ, quanto que ela vale, pessoal? Ó, seguindo o fluxo da corrente I1, né, o sentido aí da esquerda para a direita, vamos assim dizer. Ela vale 0, vou colocar bem bonitinho aqui, ó, 0 menos V01, e isso aqui dividido por quanto? Pela resistência, que é 6 kΩ. Nossa, meu nariz está coçando aqui, cara. Que saco, que saco. Mas tudo bem. Excelente. E daqui, pessoal, vamos lá. Fazendo esse cálculo, é bem tranquilo, né? Eu tenho que Vin dividido por 2K. Isso aqui tem que ser igual a menos V01 dividido por 6K.
E aqui ficou bem facinho esse cálculo, né? Posso já fazer direto aqui, ó. O V01, que é a tensão de saída ali do primeiro amplificador operacional, que vai ser a entrada do segundo. Quanto que ela vale? Ela vale menos 3 vezes Vin. Por que menos 3 Vin? É tranquilo, né? Eu peguei esse 6 kΩ aqui, ó, esse 6K, passei ele para cima multiplicando, aí ficou 6K dividido por 2K, que dá simplesmente 3. Perfeito. Agora, vamos lá. Vou pegar esse circuito aqui e vou passar para a próxima página. Vamos fazer isso agora, pegando ele aqui para a gente ganhar um espaço. Ok. Agora, pessoal, onde tem V01 na figurinha, eu vou apagar aqui o V01, porque ele não vai importar para a gente, né? E vou colocar, na verdade ele vai, eu só vou apagar a letrinha e vou colocar o valor dele aqui, ó. Menos 3Vin, só para a gente entender aqui. Olha que interessante, né? A saída do primeiro amplificador deu um sinal inverso, trocado do sinal de entrada, né, com um ganho de 3 aqui, ó, se vocês observarem. Né? Esse menos 3, menos significa que é o inverso, né? Você inverteu o sinal de entrada e com um ganho de 3 vezes. Né? Você tem 3 vezes a tensão de entrada. Ok? Beleza. Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que para a segunda etapa aqui, para o segundo amplificador operacional. E meu nariz tá coçando de novo, tá? Terrível isso aqui. É incrível, né? Mas tudo bem, vamos tentar esquecer isso. Beleza, agora qual que é a ideia? Né? A ideia é a seguinte, ó. Eu vou definir uma nova corrente aqui, que é a corrente que está passando pelo resistor de 4 kΩ. Vou chamar essa corrente de I2, tá? Vou passar ela aqui, ó, I2, e pela mesma justificativa, né, quando a corrente I2 entra nesse nó, se eu tenho, olhando ali para o segundo amplificador operacional, né, na entrada inversora, eu não tenho corrente entrando no amp-op, a corrente aqui é 0 amperes, e portanto eu posso afirmar que o I2 está subindo em sua totalidade aqui para o resistor de 8 kΩ. Né? A corrente é igual. É exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, não tem segredo nenhum. Estou desenhando o I2 aí por todo o circuito, né? Perfeito, tá aqui bonitinho assim. Beleza, e agora já vamos trazer o V0, né, que é a tensão de saída aqui, ó. A tensão de saída, o potencial V0 está aqui, não está? Ó, tudo que eu estou fazendo em verde aqui para você, à direita do resistor de 8 kΩ, tem um potencial V0, que é o valor que está me interessando, né? Porque se eu calcular esse V0, como eu disse, nós vamos calcular facilmente o I0. A gente ganha de bandeja o I0. Ou seja, olhando para esse resistor de 8 kΩ aqui em cima, ó, o terminal da esquerda dele é 0 volts e o terminal da direita é V0 volts. Ok, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou calcular esse I2, a corrente I2 aí do circuito, sob o ponto de vista do resistor de 4 kΩ, está aqui, ó, no meio do circuito, e depois a mesma coisa sob o ponto de vista do resistor de 8 kΩ, e vou igualar as duas expressões. Você vê que não tem muita criatividade nisso, né? Exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Deixa eu colocar as flechinhas das tensões aqui, pessoal. No resistor de 4 kΩ, no meio do circuito aí, ó, deixa eu só para você se identificar, eu vou colocar a flechinha seguindo a nossa convenção, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, agora no resistor de 8 kΩ, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Excelente. Agora, pessoal, aqui, ó, vamos lá, vamos calcular o I2 olhando para o resistor de 4 kΩ. Quem que é o I2? Vou escrever aqui, ó, o I2, ele é igual, e agora eu vou pedir para você não se confundir com esse sinal de menos, porque a intuição do aluno, e eu tinha muito isso também, ela, poxa, mas tá estranho esse sinal de menos aí, né? A vontade é você inverter esse sinal de menos, inverter o sentido das correntes, tal, mas não tem problema nenhum. Vamos manter o sinal de menos aí do jeito que ele está, beleza? Vejam, ó, eu estou considerando desse jeito aí, né? Do jeito que está. Estou olhando aqui para o resistor de 4 kΩ, ó. Eu estou considerando que o terminal de... Olhando aí o sentido da corrente I2, né? Eu estou considerando que o terminal de maior potencial desse resistor é o terminal da esquerda, onde eu tenho um potencial de menos 3V em volts, e o terminal da direita, que tem 0 volts, é o terminal de menor potencial, e a corrente está fluindo, né, do terminal da esquerda para o terminal da direita. Então vejam, não tem problema nenhum, pessoal. Vocês vão ver que naturalmente esse sinal de menos aí, ele vai desaparecer. Vocês vão ver que interessante que é isso aqui. Então eu vou considerar assim, ó, quem que é a corrente I2 olhando o resistor de 4 kΩ? Ela é maior potencial menos menor potencial, que dá a diferença de potencial, dividido pela resistência. Então, ó, maior potencial, quem que é o maior potencial? Menos 3 vezes Vin. Não tem problema, não tenha toque com esse sinal de menos aí. Isso aqui, menos 0,
Beleza? Diferença de potencial e tudo isso dividido pela resistência que é 4K. Ok, perfeito. E esse mesmo I2, agora, nós podemos calcular esse mesmo I2 olhando para o resistor de 8 kΩ e novamente seguindo o sentido da corrente I2. Quanto que dá isso aí, pessoal? Essa corrente I2, ela dá quanto? Ela dá 0 menos V0 dividido pela resistência de 8 kΩ. Então isso aqui ficou igual, vou escrever aqui, ó, sem muita dificuldade, né? Isso aqui é igual, deixa eu enquadrar o circuito ali para você ver também. Perfeito. Isso aqui ficou 0 menos V0 dividido pela resistência que é 8K. Excelente. Acabou o problema de circuitos aqui por hora, né? Vamos lá. Agora só isolar esses caras aqui. Isso aqui deu quanto? Isso aqui deu menos 3Vin dividido por 4K. Vou colocar assim, ó, dividido por 4K. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a menos V0 dividido por 8K. E notem que aquilo que eu falei acabou de se concretizar. Por quê? Porque o sinal de menos acabou de ir para a casa do capeta. Aqui, ó. Foi embora. Né? Você vê que menos com menos dá mais. Eu posso até colocar ali, ó, vou colocar a cruzinha ali do sinal de mais, né, o sinalzinho de mais nas duas expressões. O que eu vou fazer, pessoal? Só para adiantar aqui, ó, vou pegar esse 8K e vou passar ele, porque eu quero o V0, né? O V0 em função do sinal de entrada, do Vin. Vou pegar o V0 e vou passar ele para o outro lado da expressão. O V0 não, o 8K, perdão. Né? Vou isolar o V0. Fazendo isso, vamos lá, vamos concluir aqui a nossa análise. Né? Nós temos que o V0, quanto que deu o V0? O V0, ele deu, só para deixar bonitinho, 8K dividido por 4K vezes 3Vin. 3Vin. Né? Aqui eu tenho... Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Ah, beleza, tinha aumentado aí, perdoe, pessoal. Eu posso cortar aqui, né? Corto aqui 8K com 4K, sobrou um 2 em cima e, portanto, eu tenho que V0 vai ser igual a 3 vezes 2, né? Ficou 6. 6 vezes Vin. 6 vezes Vin. Esse é o valor de V0, tá? Em função do Vin, e o Vin não é incógnita, né? Nós temos o valor de Vin aqui. Perfeito. Agora, para dar a nossa resposta, porque ele não pediu o V0, né? Ele pediu o I0. Olha para o final do exercício ali, pessoal. Ó. Ele quer o I0, que é a corrente de saída. A corrente que está passando pelo resistor de 6 kΩ. Quanto vale essa corrente? É simples. Eu tenho que aplicar a lei de Ohm naquele resistor de 6 kΩ. Vamos fazer isso? Vamos lá. Por lei de Ohm, eu posso dizer que o I0, vou escrever ali embaixo, é igual a V0 dividido por 6K. E isso aqui é igual a 6 vezes Vin dividido por 6K. Olha que legal. O 6 vai para a casa do capeta aqui. Sobrou um K embaixo. Então, olha que interessante. Ó. Quem que é o I0? O I0 ele é igual a Vin. E o K, que está lá embaixo, ele sobe para cima como mili, né? Miliamperes. Então, isso aqui, ó. Daí, exatamente isso aqui, ó. O I0 é igual a Vin miliamperes. Essa é a resposta do exercício. Só para a gente fechar mesmo, né? Quem é Vin? Só lembrando, deixa eu lembrar quem que é Vin aqui que eu esqueci. 2 seno de 3000T. E, portanto, só para a gente concluir, 2 seno de 3000T. Portanto, vou colocar assim bem grandão. Quem é o I0? O I0 ele é igual a 2 vezes, fazer bem bonitinho aqui, ó, 2 vezes o seno, frequência angular 3000, 3000T, vezes o tempo, miliamperes. Essa é a resposta do exercício. Ufa, exercício grandão, né, pessoal? Se você fosse aplicando a fórmula, claro, né, é sempre válido, com certeza. A saída de um é a entrada do outro, enfim, é sempre válido aplicar a fórmula. Entretanto, eu acho bem interessante a gente resolver isso aplicando lá os métodos de análise de circuitos, até porque nós estamos num curso de circuitos, né? Se fosse pedir para vocês usarem a fórmula, sei lá, acho que não faria muito sentido fazer isso. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e fiquem todos com Deus.